Bom dia a todos! Nessa segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. E segunda-feira, todo mundo já sabe, é dia de previsão da semana. E eu, Daniela Paz, terapeuta holística, mestra em reiki, taróloga e oraculista, trago para vocês a previsão energética da semana. Previsão energética feita com esse tarô Feng Shui arquétipo, que mensura as energias da semana, as previsões anuais através dos elementos da natureza, dos 5 elementos reconhecidos por toda medicina chinesa e o ciclo desses elementos. Assim a gente entende o que energeticamente o universo está trazendo semana após semana, contribuindo assim com o nosso aprendizado, o nosso processo evolutivo, que afinal de contas é o que todos nós, única e exclusivamente, estamos fazendo aqui encarnados nesse plano. E é isso, gente. Nós não somos seres encarnados que temos um espírito, nós somos seres espirituais vivendo essa encarnação, essa existência aqui na matéria, com um único objetivo: evoluir espiritualmente, transformar os nossos karmas em dharmas e continuar o nosso processo evolutivo. Então estamos todo mundo junto aqui no mesmo barco e a gente pega essas informações da previsão da semana para auxiliar no nosso processo, para a gente entender por que a gente está sentindo, pensando algumas coisas, porque algumas coisas do passado retornam nesse momento, e lidar com as nossas questões da melhor maneira possível. Bom dia, Ricardo, bom dia, Vanessa, bom dia, Ivan, sejam todos bem-vindos aqui. E como sempre eu aviso, minha agenda está aberta para o atendimento com os oráculos, as mandalas de previsão mês a mês, as mesas radiônicas, os atendimentos de aromaterapia, floral e homeopatia. E eu tenho uma novidade para vocês, aliás, algumas. Todo começo de ano a gente reestrutura os nossos atendimentos, pensa o que pode melhorar, o que a gente precisa mudar e coisa e tal. E fazendo essa reestruturação de início de ano, eu senti uma inspiração assim muito forte de fazer uns pacotes para vocês. E esses pacotes são 2. Um pacote para amor e um pacote para prosperidade. Afinal de contas, são as duas questões que a maioria das pessoas vem até mim procurar. Por que meus relacionamentos não dão certo? Por que eu só atraio pessoas que me traem, pessoas que me magoam? E a outra questão, por que eu não consigo prosperar? Por que eu não ganho dinheiro? Então, acho que são as duas questões que vêm pegando muitas pessoas e são os 2 calcanhares de Aquiles. Todo mundo quer um amor, todo mundo quer uma relação saudável, todo mundo quer ter prosperidade, fluidez na vida. Então eu uni conhecimentos, uni algumas ferramentas em 2 pacotes específicos. Então, pacote para o amor, pacote para relacionamentos, pacote para começar a conversa pelo amor próprio, a autoestima, a autoconfiança que vai permitir, vai fazer com que você atraia bons relacionamentos para a sua vida. Consiste em uma sessão de mesa da mestra Rovena, que trabalha na chama rosa, na energia da chama rosa, do amor incondicional, da adoração, da harmonia, da compaixão, trabalhando o amor próprio, as crenças que te limitam em relação ao amor, fazendo divórcios energéticos, curando situações mal resolvidas do passado. Essa mesa inclui montagem de gráficos, então eu, de acordo com aquilo que você me traz, com a leitura energética da mesa, vou montar para você gráficos de radiestesia para acelerar e contribuir no seu processo. Uma sessão de tarô para a gente entender profundamente
a história dos seus relacionamentos, quais são as questões, o que você traz de processos kármicos. A gente vai fazer uma consulta completa. E ainda inclui uma constelação e uma experiência de cura Holy Fire, direcionada para o amor próprio e para os relacionamentos. É um atendimento individual onde todo esse trabalho e todas essas ferramentas serão feitas de acordo com a sua necessidade, as suas questões, num preço super especial. Segundo pacote, o pacote de prosperidade, para você atrair prosperidade da sua vida, para detectar quais são as crenças que te limitam, por que você não consegue conquistar os seus objetivos profissionais e financeiros. Lembrando aqui, gente, quando a gente fala de cocriação, a gente não cocria aquilo que a gente quer, a gente cocria aquilo que a gente é. E quem você é inclui o seu conjunto de crenças, a maneira que você se relaciona, a maneira que você significa as questões da sua vida, inclusive a prosperidade. Então é um pacote direcionado para suas questões, onde a gente vai fazer uma mesa radiônica de Ganesha para identificar todas as suas questões, uma mesa radiônica dos 77 símbolos sagrados, a famosa MR77, que é uma mesa radiônica onde eu fico trabalhando em cima do seu testemunho, do seu objetivo profissional por 10 dias consecutivos. Montagens de placas e gráficos para auxiliar, limpar, acelerar esse processo, mais uma constelação e uma experiência de cura Holy Fire voltada para a sua realização e prosperidade, também por um preço super especial. Fora os atendimentos de mesa radiônica prana dos raios sagrados, que é soberana, que vai alinhar os seus chakras, fazer uma limpeza energética profunda e uma leitura energética muito profunda, trazendo todas as questões que precisam ser equilibradas e equilibrando as frequências de cada um dos seus corpos. Também os atendimentos de oráculos com o tarô, com diversos oráculos, porque eu tenho até consulta de terapia oracular completa, que inclui 5 oráculos diferentes. A previsão mês a mês anual, que é incrível, e agora começo de ano, ela é fantástica para você se programar, entender qual é esse ciclo, o que o universo quer de você, e mês a mês, que energia o universo traz para você vibrar e auxiliar assim no seu processo. Os mapas de Feng Shui da personalidade, a consulta, que esse ano eu estou fazendo um pouco diferente, eu estou fazendo uma consulta unificada para atendimento de aromaterapia, floral, fitoterapia e homeopatia. Então a gente vai fazer uma anamnese muito profunda, são 2 horas de atendimento. Vamos fazer uma anamnese muito profunda, quando necessário eu trago também auxílio das cartas e eu vou estudar uma fórmula para atender todas as suas necessidades, incluindo florais de Bach e Saint-Germain, homeopatia, fitoterapia, aromaterapia, o que eu senti necessidade de trazer nessa consulta, nesse momento. As experiências de cura, Holy Fire Reiki e os cursos que estão disponíveis no meu site, danielaterapeutoholística.com.br. Eu te convido a passar por lá e conhecer, porque tem muita coisa legal em terapia e autoterapia. Então, gente, eu queria passar esses recados, contar essas novidades para vocês em primeira mão, porque eu fiquei pensando nesses atendimentos. Eu sempre gosto de movimentar, trazer novidade, e eu senti muito forte esse chamado de fazer esses pacotes e tava doida para contar. Então depois eu vou fazer uma divulgação bonitinha, deixar no Instagram para vocês entenderem um pouco melhor, mas contei, é isso. Tem pacotes extremamente especiais e profundos para esse ano. E vamos lá, né? Sem mais demora, vamos ver qual que é a energia da semana, o que o universo traz para a gente trabalhar no nosso processo nessa semana,
que vai do domingo, dia 15, até o próximo sábado, dia 21 de janeiro de 2023. Qual a energia da semana, qual a energia dessa semana e qual a energia da semana. Início, meio, fim, um conselho, uma conclusão para essa semana. Olha, nós iniciamos a energia da semana no elemento água, no trigrama da tartaruga, um animal sagrado que rege o elemento água. E a tartaruga fala da necessidade de estabilizar as emoções. A tartaruga pode mostrar que a gente vem de momentos de altos e baixos emocionais. E neste exato momento o universo traz a necessidade de estabilizar as emoções, estabilizar esse corpo emocional, elevar a consciência para curar questões profundas, inclusive que a gente traz de passado e que a gente vem volta e meia patinando na nossa vida. Então ontem, domingo, dia 15, a gente ingressou nessa energia de água. Hoje a gente está no ápice da tartaruga, que pode deixar a gente mais emotivo, mais sensível às dores da humanidade e também às nossas questões, inclusive voltando na nossa mente, no nosso coração, algumas situações que precisam ser ressignificadas, que precisam de um novo olhar na nossa vida. Então, hoje a gente está no ápice dessa energia da tartaruga, mais sensíveis, mais emotivos. Amanhã a gente continua vibrando essa energia e mais para o final da tarde e de noite ela começa a se misturar a energia do metal 7, o lago, que é a energia que rege o ano de 2023, uma energia de elemento metal. No número 7, o trigrama do Xing que se refere a ele é o lago. O lago fala da cura das questões da mente. O lago é um momento da vida que a gente quer mais é ter paz do que ter razão. A gente não tá para conflito, não tá para desarmonia, muito pelo contrário. O que a gente quer é ter paz e sossego. Então a gente inicia essa semana olhando para esses corpos mental, esse corpo emocional, trazendo a necessidade de cicatrizar as feridas e ressignificar algumas coisas para que a gente tenha estabilidade no nosso coração e paz na nossa mente. Então é uma semana que a gente pode ficar até um pouco nostálgico, tá? Revendo, relembrando, sentindo algumas situações que necessitam de alguma cura dentro da nossa história e do nosso processo. E é necessário que a gente pare e receba, se abra para receber tudo isso, olhar, sentir, dar um outro significado. Lembra, gente, que às vezes situações conflituosas do passado ficaram mal resolvidas porque era o entendimento que a gente tinha naquele momento, naquela época. A gente não conseguia sentir diferente, ser diferente. Hoje nós estamos num outro momento, num outro processo com mais maturidade e às vezes se permitir acolher, relembrar, rever, sentir, permite que a gente dê um novo significado, enxergue, signifique de outra maneira e por si só já resolva, tire da frente, não precisa mais repetir esse tipo de história, entendeu? Então, assim, é importante que a gente permita, de fato, sentir. Não é uma energia que leva a gente no fundo do poço, a situações densas, curas emocionais intensas, não. É uma semana leve que começa com a necessidade de rever, de ressignificar algumas questões do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental, expandindo a consciência e ressignificando algumas questões do nosso processo. Afinal de contas, a gente já ingressou na vibração de quinta dimensão. E eu sempre digo, a quinta dimensão é a consciência. Então, muitas das nossas questões, aquilo que ficou indigesto, aquilo que ficou mal curado, vão retornar para que a gente consiga dar um novo significado e expandir a nossa mente, aprender com essas vivências, com essas situações.
Então, no final da semana, a gente entra numa energia chatinha, uma energia de fogo negativo, que pode levar a gente à sensação de cansaço, exaustão, desânimo, a gente se sente um pouco sem chão e sem aquela força de vontade inabalável. Por isso, é necessário já no início da semana entender, receber toda essa energia, todas essas informações que a gente recebe através do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental e se permitir de fato trabalhar essas questões, trabalhar algumas mágoas. Gente, toca Ho'oponopono, meditação guiada, vamos tratar de resolver as nossas questões para a gente não chegar exausto, sem vontade, indisposto, chateado no final da semana. Lembrando que a gente tem aqui a informação energética do que pode acontecer, de como a gente pode se sentir, exatamente para a gente trabalhar no nosso processo e até alterar aquilo que de repente não é muito legal. Então a gente sabe que no final da semana, esse fogo negativo, ele tira aquela nossa força de vontade inabalável, nosso ânimo, nosso entusiasmo, e isso vai acontecer se você mergulhar profundamente nessa densidade mental e emocional e não conseguir ou não se permitir, não se abrir para ressignificar, para enxergar essas situações por um novo ângulo, para perdoar, para limpar nossa mente, nosso coração de todas essas situações que não foram legais, que foram pesadas. E a gente está aqui para isso, para aprender, para se curar, para perdoar, para renovar as energias e ultrapassar os obstáculos e as dificuldades. E quando a gente breca o nosso processo, a gente não se permite olhar, a gente cai nessa densidade, a gente desce a nossa vibração e as coisas começam a travar, a gente se sente mal, a gente se sente cansado, sugado, a gente abre margem para energias externas da mesma frequência vibratória adentrarem o nosso campo. Então não é legal, a gente precisa transformar tudo isso. Então, por que eu tô pensando nisso agora, essa situação que aconteceu há tanto tempo? Poxa, se tá voltando, se eu tô pensando de novo nisso, talvez eu preciso dar um outro significado. Como que eu me senti em relação a isso na época? E hoje, como que eu me sinto? Se fosse hoje, como que eu enxergaria isso? Então pronto, talvez eu tenha trazido uma super dimensão a essa situação porque era como eu entendia naquela época. Hoje eu já entendo diferente, eu consigo significar de outra maneira, enxergar de outra maneira essa mesma situação e tá tudo bem. Então eu ressignifiquei isso, tá? Então eu vou me permitir sentir isso, mas para eu entender e para eu transformar. E como que eu vou transformar? Eu vou transformar, de repente, usando aromaterapia. A gente vai ver o aroma da semana aqui, tomando um floral, fazendo uma consulta de floral. Se tá difícil de eu lidar com isso sozinho, uma mesa radiônica. Tem situações, gente, que são difíceis e a gente não vai conseguir ressignificar sozinho, a gente ainda não conseguiu esse entendimento. Pede ajuda, busca ajuda, sabe? Vamos trabalhar junto para resolver isso daí. O importante é olhar para isso, é permitir curar as nossas feridas, porque a gente está aqui para isso. A gente precisa vibrar nos sentimentos divinos para essa quinta dimensão, para poder expandir a nossa consciência, entender o nosso processo. Então, o amor, a compaixão, o perdão, a solidariedade, tudo isso a gente precisa trabalhar dentro de nós, o entendimento maior que faz expandir a nossa consciência. Tá? Então é por aí. Então o se permitir olhar, o se permitir
curar as feridas, tira a gente dessa vibração mais densa. E às vezes a gente vai precisar de ajuda, sim, faz parte. Mas o bom é que a gente pode contar com muitas ferramentas para nos ajudar nesse processo. Então vamos permitir olhar para essas questões que o universo traz, para a gente não entrar nesse desgaste muito grande no final da semana. Conselho e conclusão da semana, a gente tem a Fênix e o Tigre. Então o Tigre, ele fala da força, da coragem, da determinação, ele rege o elemento metal. Então fala de trabalhar a sua mente com o entendimento, com a coragem, com a força para enfrentar todo e qualquer problema, toda e qualquer questão que chegue até você a nível mental. E a Fênix, que fala da energia do renascimento. Então, se mantenha firme e forte, com força, coragem, olhe, se permita olhar para essas questões, porque se chegaram até você é porque precisam ser olhadas, precisam de cura, para você renascer com expansão de consciência, com brilho, com luz, com positividade, com entendimento. Então é isso, é muito importante, a gente fala muito sobre isso na previsão da semana. Aceitar aquilo que chega pra gente, acolher tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que de alguma forma chega até nós, porque o que chega até nós é nosso, sim, é pra nós, é porque a gente precisa olhar. E às vezes a gente fala, mas por que isso tá voltando agora? Isso já tá resolvido. Não, gente, não tá. Se tá voltando, é porque não tá resolvido. Muitas vezes a gente coloca pedras em cima dos assuntos que doem, daqueles assuntos que a gente não quer olhar. E a gente pensa que tá resolvido, só que não tá. Eles voltam porque a gente precisa do aprendizado que aquela situação veio trazer, do entendimento que aquela situação veio trazer. Pra gente não ficar repetindo história, pro assunto não ficar voltando, para de fato isso ser curado, tá? Então é muito importante que a gente permita olhar para tudo isso que chega até nós. Que a gente não trave esse processo, porque é o nosso processo de aprendizado, é o nosso processo evolutivo. Enquanto a gente não encarar de frente e buscar a cura, ele vai ficar se repetindo e de tempos em tempos vai ficar voltando. Tá bom? Então vamos ver qual é o aroma da semana e para essas questões da semana. Que aroma, que óleo essencial, que erva que pode nos ajudar. Cipreste. Cipreste é incrível, gente. Cipreste é uma árvore gigantesca. Muito alta, muito alta. E o cipreste, ele é conhecido por fazer uma ponte entre o céu e a terra. Então, ele é um aroma muito terroso, o que significa o nosso aterramento, o nosso centramento, a nossa conexão com as questões aqui do plano físico, mas a altura que ele chega, o alcance que ele consegue chegar, ele tem uma dimensão muito maior, o que minimiza a emoção, a carga emocional pesada, porque a gente consegue ampliar a mente, enxergar de uma maneira mais ampla a mesma situação. Ela é considerada uma erva também muito espiritual, que conecta a gente à espiritualidade, às coisas mais profundas. Então, ela traz muito a mensagem de pés bem fincados no chão, ancorados na terra, nas nossas raízes, nos nossos valores, mas se abrindo e se permitindo enxergar de uma maneira mais expandida e mais espiritual as nossas questões. Tá bom? Então, use e abuse do cipreste nessa semana. O cipreste, ele pode ser usado em perfumes, sprays de ambiente. Então, você pode pegar um borrifador para spray de ambiente, dissolve umas gotas de cipreste em 2 dedinhos de vodka ou outro álcool que você tiver em casa, que não seja esse álcool de mercado industrial, tá? Pode ser o álcool de cereais, por exemplo, ou alguma bebida alcoólica que não tenha açúcar, porque senão você vai espirrar pela casa e você vai encher de formiga ou melar tudo. Por isso que a vodka é o ideal, tá?
Põe 2 dedinhos de vodka só para você conseguir misturar, para dissipar, né, as moléculas, misturar as moléculas do óleo com o álcool, e pode completar com água mineral. Aí você usa sem moderação, pode usar em você, pode usar na casa, passa um pouquinho no pulso, inala, até de inalar, tá, o cipreste. Eu, às vezes, quando eu tô precisando de mais intuição, tô precisando tomar algumas decisões importantes, eu pego uma gota pura do cipreste e passo aqui, ó, no chakra frontal. Às vezes eu misturo uma gotinha de cipreste com uma gotinha do floral de balserato e passo aqui, assim, olha, no chakra frontal, para ampliar a intuição, a conexão com o espiritual, para conseguir ter mais clareza mental e intuição para tomar as decisões que eu preciso. Então, aroma da semana, cipreste. Use e abuse do cipreste. Arquétipo pessoal para essa semana, com a mensagem de que maneira que nós podemos nos ajudar acerca dessas questões trazidas nessa semana. Faça algo que te faz feliz, não deixe para amanhã. Ser feliz faz bem para a alma, se permita. Lembrando que o arquétipo pessoal faz parte de uma autoterapia, um curso, que é uma autoterapia que está disponível no meu site, danielaterapeutolistica.com.br. E nesse curso, nessa autoterapia, você vai aprender a confeccionar o seu oráculo para transmutar as suas crenças limitantes, tá? E você ganha de presente o meu oráculo, aquele que eu fiz, que está disponível em PDF. Então, essa semana, a energia da semana vem relembrar a importância de fazer alguma coisa por você. O fato de que você deve vir em primeiro lugar na sua vida. E às vezes a gente trabalha tanto e se cobra tanto essa responsabilidade de ser produtivo, de fazer acontecer, que a gente esquece de se permitir alguns prazeres, de fazer algo que faça a gente feliz de verdade. Ser feliz faz bem para a alma. Então, nessa semana, vamos tirar um dia, um período, um momento para fazer algo que verdadeiramente nos dê prazer. E essa é a mensagem da semana. Para fechar aqui com chave de ouro, vamos para a mensagem dos anjos. Mensagem dos anjos para essa semana, mensagem dos anjos para essa semana. E que energia que os anjos trazem nessa semana para auxiliar no nosso processo, para ajudar a gente a vencer essa semana. E vamos lá. Mensagem dos anjos da semana. Eu sou o anjo que desce para diverti-lo de que você tem que atuar e decidir rapidamente. Dou-lhe esse conselho angélico. Acalme-se. Tudo se acertará se você proceder com brilho e criatividade. Tá? Então vamos refletir, vamos meditar, vamos internalizar essa mensagem dos anjos, usar e abusar do cipreste, tirar um tempo para se permitir fazer algo que toque profundamente o nosso coração e nos faça feliz, e vamos nos permitir olhar para tudo aquilo que o universo traz para nós, com esse entendimento do que chega até mim é para mim. E eu preciso olhar, eu preciso rever, eu preciso estar aberta para lidar com isso, porque isso sim é a evolução que eu preciso, ok? Que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Gratidão a todos.